tanta coisa importante e não gravei. 3, 2, 1, claquete. Então, página 106, exercício número 2. A questão, né, se caso alguém não tenha, né, um circuito elétrico, né, baseado aqui na figura que eu vou colocar para vocês, de forma muito simples, é um losango. Aí, ó, em homenagem, né? Losango. Tá aí, ó, 10 volts com um diferencial. Esse ponto aqui apresenta um aterramento, que é isso, hein, Simon? E aí nós temos aqui resistência de 100 ohms, né? Ele chama de resistência RS. Depois tem aqui 470 ohms, né? Vamos deixar só os números aqui. Vou botar o ohms, não. 120 ohms, 470 também, né? Só que aí, olha que demais, um circuitozinho tranquilo, né? Afinal de contas, eu tenho aqui uma corrente elétrica, sai de mais, vai para menos, e ao chegar nesse ponto, ela se divide em uma corrente para a esquerda, que eu vou chamar de corrente 1, e uma corrente para a direita, que nós vamos chamar de corrente 2. E já deu para perceber, ó pimpolhos, que aqui nós temos um paralelo, onde 470 e 100 estão em série, ou seja, a corrente 1 é a mesma que passa aqui e aqui. Em contrapartida, do outro lado, a corrente 2 é a mesma que passa ali e aqui também, ok? Só que, para a dificuldade da questão, o Luiz já pescou aqui, temos um voltímetro, bem aqui no meio. Vamos botar o I1 mais aqui para fora aqui, porque aqui no meio o doidão vem e liga um voltímetro. Ok? Pronto. E aí vem a questão, né? Medir temperatura é fundamental em várias aplicações, eu não vou ler esse texto inteiro, só lá embaixo. Para um valor de temperatura em que RS vale 100 ohms, por acaso a gente até já viu o exercício em que ele fala disso, né? De uma resistência que mede a temperatura, é uma resistência variável, um reostato. Então, RS vale 100 ohms, ele quer saber a leitura apresentada pelo voltímetro, ou seja, quantos volts tem aqui. E é muito importante você lembrar, top, muito bom também, é o terceiro ponto da questão. Luiz está cheio das perguntas aqui, e eu vou responder para vocês e para você também, Luiz. O que eu preciso lembrar de primeira, de cara? Eu preciso lembrar que o meu voltímetro tem uma tensão entre os seus terminais. Então, é claro que tem um ponto aqui e tem um ponto aqui, tal que V desse ponto menos V desse ponto é a diferença de potencial medida no voltímetro. Só que nós, espertos demais, precisamos, numa questão dessa, dar nome aos nós. Que nós, Simon? Esse e os dois que eu acabei de marcar. Como a gente tem mania de chamar a bateria de AB, convido o senhor a chamar polo A e polo B, positivo e negativo, e claro, né, levar o polo A aqui para cima, eis o potencial A, e levar o polo B aqui para baixo, eis o potencial B. Como aqui esses dois pontos são pontos diferentes, e por que são diferentes? Porque tem obstáculo, né? Não posso chamar aqui de B, nem aqui de B, porque tem obstáculo, e ali em cima também não posso chamar de A, porque tem obstáculo. Então, nós vamos chamar de C e D. Só para manter o alfabeto, A, B, C, D. Posso chamar de X e Y, não, meu irmão, boizinho e gatinho, do que você quiser, não tem problema. E uma coisa eu sei. Qual é o potencial do ponto A? Sei não. Sei qualquer coisa, né? Mas, e do ponto C? Também não sei não. E do D? Também não sei não. Mas e do B? Do B eu sei. E por que que eu sei?
Pergunta do Luiz: o que nós fazemos com o fio terra? Eu sei que aonde eu tenho fio terra, pelo circuito estar aterrado, o potencial no fio terra é 0. Caraca, Simon, então toda vez que eu conecto ali, eu tenho uma descarga, um curto-circuito? Claro. E por isso o potencial vai a 0 naquele ponto. Isso significa, padrinho, que de todos os 4 pontos importantes que eu tenho aqui, você sabe que no ponto B, o potencial do ponto B é 0. Simon, então pera lá. Já compreendi um negócio, né? Vamos ver se você consegue linkar comigo. O doidão está pedindo a DDP no voltímetro. Então, como que eu vou terminar o meu exercício? Aqui, ó. VC menos VD. É isso que ele pediu. Vocês concordam comigo? A DDP no voltímetro é potencial de um lado menos o do outro. A DDP, diferença de potencial. Então, o que eu preciso encontrar nesse exercício? E aí entra a minha mente, né? A minha mente ali esperta na concepção do exercício. Se eu quero a DDP entre os 2 pontos, eu preciso do potencial em C e em D. Como que eu posso fazer isso? Usando o meu potencial B. Me ajuda. Olha o que eu posso fazer. VC menos VB, vê se você concorda, hein? É igual a, eu quero a DDP aqui, tá? Só aqui, VC menos VB. Ô, Simon, por que você está fazendo VC menos VB? Porque eu sei que o potencial de B vale 0. E eu sei que a DDP aqui é R vezes I. Quem vê, ri. Lembra? Ou você ri. Então, VC menos VB é igual a R vezes a corrente que passa aqui. Qual é a resistência que eu tenho aqui? 100. Vezes a corrente que passa aqui. A corrente que passa aqui vale I1. Amado, se você sabe a resistência e a corrente I1 e o potencial de B que vale 0, não dá para calcular o potencial C? Ah, então essa daqui é a minha parte semifinal do exercício? A final está aqui. Só que primeiro eu vou precisar encontrar VC e VD. E do lado de lá, Simon, mesma coisa. VD menos VB. De novo, hein? Qual é o potencial em B? 0. É igual a R vezes I. R é 120. Mas quem é o I? É a corrente 2 aqui, Simon. Legal. Então, agora eu vou pedir uma ideia. Mas o circuito não está aberto por causa do curto? Não, não está aberto, não. Não. Né? O único fato que eu tenho é que a DDP entre os pontos A e B vale 10 volts. Concorda? Só que o fato, se não tivesse fio terra aqui, eu poderia ter potencial do ponto A 20 e potencial no ponto B 10. Quanto que é 20 menos 10? 10 volts. Legal. Potencial no ponto A 200, potencial no ponto B 190 volts. Qual é a DDP? 10 volts. Só que o fato de ter um fio terra aqui crava o potencial de B igual a 0. Com isso, você já tem que saber o potencial de A. Porque se a DDP entre A e B vale 10 e B vale 0, 10 menos 0 tem que dar 10 volts. Então, o circuito ele não está aberto, não. Pelo contrário, inclusive a questão que a gente fez aí no simulado, né, do gado que toca na cerca elétrica. A cerca elétrica está aterrada, mas quando o gado toca ali, fecha-se um circuito. Um circuito que é composto de resistência dos fios, resistência do energizador, resistência do gado, resistividade do solo abaixo do gado e resistência das hastes do galvanômetro e tudo mais, ok?
Perfeito. Perfeito, Luiz. Isso é prática, isso é prática. Perfeito. Então, com isso, o que eu preciso agora para fechar o circuito? Eu já entendi que a DDP no voltímetro é VC menos VD. E já entendi que uma forma inteligente de achar VC e VD é usando a DDP forçando o ponto B. Galera, esse aterramento aqui não foi à toa, né? Se você pegasse aqui VA menos VC, por exemplo, você faria mais contas. Por que não usar alguma coisa menos zero? Já entrega alguma coisa. A outra coisa menos zero já entrega outra coisa. A única coisa que vocês vão precisar aqui, né? Talvez a parte mais difícil da questão? Não, acho que não. É encontrar as correntes I1 e I2. É isso. Lembrando que aqui eu tenho um circuito desse naipão aqui, né? Do lado de cá, perdão, 470 com 100, porque é uma série, né? Já falamos sobre isso. 570 ohms. Correto? Perfeito? E do lado de lá, 470 com os mesmos 100, 570 com 20, 590 ohms. Passa para o lado de cá a tal corrente que a gente está chamando de I1, passa para o lado de lá a tal corrente que a gente está chamando de I2. Rapidamente, alguém poderia falar para mim quanto que vale I1, quanto que vale I2? I1 e I2. Travou? Vamos aguentar um pouquinho aí que sai. Pode falar, meu amado. Mas a corrente que passa por C e D, ela, não sei, talvez eu estou pensando fora da casinha. Mas para mim ela não seria a mesma, não? Porque as resistências são as mesmas. Mas eu não sei a resistência do voltímetro. Ah, tá. Entende? Então tem que considerar o voltímetro. É. Como eu não sei, por isso que a gente está trabalhando tudo em função dos pontos do circuito e não em função dele. Ok? Mas se Ele é não o... tivesse voltímetro, seria a mesma, né? Sim, sim. Então temos 570, 590, I1 e I2. Amadão, como que você faria para calcular as correntes I1 e I2? Tá fácil, né? Afinal de contas, eu tenho aqui, ó, só marcar para você ponto A e ponto B, e eu já sei que se o potencial aqui de B é 0, o potencial de A vale quanto? 10. 10 volts. Então, tenho a DDP. Como é um paralelo, a DDP é constante, 10 volts para um lado e 10 volts para o outro, né? Assim nós aprendemos. Então, quanto vale a corrente 1 e a corrente 2? Ah, Simon, a corrente 1 é V sobre R. E a corrente 2? V sobre R. Né? Poderia brincar pelo produto pela soma, mas eu encontraria a corrente total. Aí eu não quero isso, Luiz. Eu vou trabalhar apenas nos lados do circuito. Então aqui você ri. 10 igual a 570 vezes I. Do lado de lá, 10 igual a 590 vezes I. Já entregando para você mais rápido, eu vou falar que a corrente 1 é V por R, 10 sobre 570, número bom, hein? E a corrente 2, V por R, 10 sobre 590 ampere, tá, moçada? 10 sobre 570, 10 sobre 590 ampere. Essa é a nossa corrente 1, essa é a nossa corrente 2, que nós vamos substituir aqui agora, para obtermos os valores de VC e VD, para ainda assim fazermos uma diferença, né? Para, enfim, fechar a questão, ok? Veja, é uma questão de nível que o Enem chamou de difícil na época, né? Chamou ela de questão difícil para os moldes Enem. Num geral aí, para outras questões, né? Por exemplo,
vou fazer Albert Einstein, vou fazer Suprema, vou fazer PUC, vou fazer outros vestibulares, né, em geral aí, não vai estar como difícil, vai estar como médio, ok? Questão que vai pontuar aí como mediana. Amadão, vou substituir, tá? Aqui e aqui agora. Você que já está copiando aí, faça a sua substituição. No lugar de I1, 10 por 570. No lugar de I2, 10 por 590. Tá ok? Aí a ideia principal aí, né, moçada, é fazer aquela simplificação ao máximo que dá aí, né? Ou deixar tudo em fração, 1.000 por 570 e 1.200 por 590 e partir pro pau, né, velho? Tirar o mínimo e tudo mais. Eu sei que VC menos VD tem que ser VC 1.000 por 570 menos o VD, que é 1.200 por 590, tá bom? Só para a gente ganhar tempo, depois em casa você procura as matemáticas todas aí. Isso dá aproximadamente, né, moçada, 1,75 e 2,03. 1,75 menos 2,03, 2,05. Arredondando isso aí, vai dar menos, né? A gente tem aqui um número menor menos um número maior. Vai dar aproximadamente aí menos 0,27, 28, 29, quase 0,3 volts, ok? Isso que o nosso voltímetro marcaria nesse momento. Interessante, né? Como eu conectei ele nesses terminais, né, C e D, então ele está marcando uma voltagem lá no seu visor de menos 0,3. Nas nossas incríveis alternativas aí, nós temos a letra D. E é muito interessante essa brincadeira, né, filho? Porque eu preciso fazer C menos D, e aí se alguém ficou com dúvida com relação a esse sinal, né? Ah, não poderia botar mais 0,3 volts? Infelizmente não, porque no seu voltímetro aí, confere na sua figura, tem um positivo aqui e um negativo aqui, correto? E eu sempre faço a DDP como sendo o maior menos o menor potencial. Então acaba que ligado ao positivo tem um polo C, ligado ao negativo tem um polo D. Então, olhando para cá, é como se você enxergasse o polo C como um polo de potencial positivo, então seria mais 1,75 volts, e o polo D como polo de potencial negativo, por isso menos 2,0,3 volts. Não precisava nem brincar de VC menos VD, se a gente já tivesse esse compreendimento, né? Ao positivo atribua um valor de potencial mais, ao negativo um valor de potencial menos. E por isso que tem que dar negativo na cabeça. Muito legal o exercício, né? Quem está copiando aí, qualquer coisa Itália, termina de copiar para a gente apagar a situação. Muito legal mesmo. Muito, 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 muito legal. Muito legal. Muito, muito legal. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom, muito bem, muito bom, muito bom, muito bem.
E aí, terminamos? Na hora que puder apagar, me dá um OK aí, ok? Manda um okzinho no chat lá pra gente, por favor. Show! E aí, você finalizando essa parte aí, a gente já pode até dar um pulo lá para aquele outro link. Eu acho melhor. A gente dá um pulo para aquele outro link nosso lá, antes de passar adelante. Tá bom? Vou finalizar. Muda o link lá, por favor.